e vamos aos favoritos dos favoritos do ano 2021. O ano de 2021 foi muito bom a nível de leituras, li cerca de 51 livros, a minha meta era 50, há muito tempo que eu não lia tantos livros. Para isso muito contribuiu as maratonas, e eu já falei isto no outro vídeo que eu não sei se vai sair antes ou depois, que é a minha reação aos livros que eu devia ter lido em 2021, mas aqui vamos só falar dos livros favoritos. É dos vídeos que eu mais gosto de ver, e que também é dos vídeos que eu mais gosto de gravar, é dos vídeos que me leva a pensar. Alguns livros que nós, quando lemos, achamos brilhantes, quando passa o tempo, apercebemos que se calhar eles não são assim tão brilhantes ou não ficaram tanto connosco, e é isso que eu gosto de refletir ao fim do ano. Eu escolhi 12 livros e algumas menções honrosas, vocês já vão perceber porquê. O meu top 5 foi muito complicado, porque foi um ano em que eu li muitos livros e livros que me cativaram e foi mesmo muito complicado, tanto que ainda me apetece mudá-lo. Este ano eu também fiz algumas releituras e eu vou falar de duas releituras que me marcaram e continuam a marcar, que é o Misery, do Stephen King. Foi um livro que eu li e adorei na altura, continuo a adorar o livro, continuo a lhe dar 5 estrelas. É dos melhores thrillers que existem, e eu ainda não li todos, mas é dos melhores thrillers que eu já li. É a história de um escritor que infelizmente tem um acidente e é resgatado pela sua maior fã. Isto parece ser bom, mas não se esqueçam, é Stephen King. Se ainda não viram o filme com a Katie Bates, não sabem o que perdem. Se ainda não leram o livro, não sabem o que perdem. É um livro que vos deixa um bocadinho arrepiados e é um dos melhores livros para mim do Stephen King, é o Misery. Outra releitura que eu fiz e é completamente diferente do Misery é o The Viscount Who Lived Me. Eu acho que em português ficou As Peripécias do Coração, da Julia Quinn. Este livro é um dos meus romances de época favoritos. Interessante, eu quando li a primeira vez dei-lhe a pena, acho que lhe dei só 4 estrelas. Nesta releitura dei-lhe 5 estrelas. É um enemies to lovers, eu adoro essa trope, inimigos a amantes. E é a história do Anthony Bridgerton, o mais velho dos irmãos Bridgerton, que entra no mercado marital e vai à procura da mulher perfeita. Ele é conhecido por ser um mulherengo, o pior rake, nas colunas da Lady Whistledown, até que conhece a Kate Sharma. Não, Sharma é como ela vai se chamar na série, Sheffield. A verdade é que o Anthony estava mais virado para a Edwina, porque a Edwina é a irmã da Kate. É aquela perfeita debutante, muito própria, muito contida, bonita, inteligente, sabe manter uma conversa e tinha todos os requisitos que o Anthony estava à procura numa mulher. Ele não se queria apaixonar e não se quer apaixonar porque ele tem um trauma grande em relação ao passado, mas a Kate vai-lhe dar a volta ao miolo. Aliás, eles vão-se dar as voltas ao miolo um ao outro e é demais ver a interação deles os dois. É espetacular. Estas são as duas releituras que para mim saltaram à vista em 2021. A nível de menções honrosas, eu tenho um livro que eu li quando fui a Edimburgo, que foi The Christmas Bookshop, de Janie Colgan. É um livro de Natal. Não é um livro, uma obra-prima, mas é um livro que nos faz sentir bem, um livro que nos faz sentir quentinhos. E é um livro que acho que me marcou pelo facto de eu ler em Edimburgo. Este livro é uma carta de amor a Edimburgo. Todas as descrições de Edimburgo no Natal são perfeitas e são mágicas, e nota-se que a escritora ama esta cidade. A minha última menção honrosa é uma menção honrosa porque eu acho que este livro, esta série, me vai cativar ainda mais, e eu dei-lhe 5 estrelas, mas quero ler o segundo e o terceiro e o quarto. Esta história é tão fofinha. O Heartstopper, de Alice Oseman. Isto é o volume 1, esta edição é tão bonita. É a edição da Fairy Lutz. E eu quero muito o segundo volume nesta edição porque, por favor, olhem só para isto. O problema destas edições é que sai uma lá de vez em quando e não dá para ler
toda a série de uma vez, que era o que apetecia, mas eu vou resguardar-me. Acho que esta série ainda me vai trazer muito. Esta é a história do Nick e do Charlie, que são o casal mais fofo ever. O Nick é homossexual assumido, o Charlie está naquela descoberta de si próprio e os dois têm uma relação muito, muito fofa, muito amorosa, e é engraçado como Alice Oseman consegue contar uma história que aparentemente é simples, com um traço simples, de uma maneira tão cativante, e como ela consegue abordar temas tão maus como o bullying, o preconceito, num livro tão pequeno, salve seja, e tão amoroso. Penso que já toda a gente leu. Eu se calhar fui das últimas pessoas a ler este livro. Vamos finalmente ao top 10. Em 10º lugar, Os Guardiões do Farol, de Emma Stonex, que é o livro de estreia da escritora. É um livro que tem aqui opinião no canal. Aliás, acho que a maior parte destes livros todos têm opinião no canal. Este é um livro que eu dei 5 estrelas. É um livro que fala sobre o desaparecimento muito misterioso de 3 faroleiros num farol ao largo da costa, e há coisas que não batem sério com a história, que é: o farol estava fechado por dentro, os relógios estavam todos parados à mesma hora e a mesa estava posta para 2, enquanto eles são 3. A narrativa é contada em 1972 e em 1992, 20 anos depois, em que um escritor vai contactar a família e tentar perceber o que aconteceu realmente neste dia fatídico em que eles desapareceram e não se sabe o que é que aconteceu. Sem dúvida, uma leitura que não vou esquecer tão cedo, e é um livro, é uma escritora que eu quero ler o próximo livro, a ver se ela mantém este ritmo que eu gostei imenso. Em 11º lugar, um livro que eu também já não tenho aqui comigo, não é porque eu não o vendi, eu emprestei a uma grande amiga minha, que é As Cartas Perdidas de Auschwitz, de Anne Mallory. Foi um livro que eu li, acho que em janeiro, por volta desta altura do Holocausto, do projeto da Dora. Não estava à espera de gostar tanto deste livro, eu gostei imenso deste livro. Este livro também é uma história entre 2 tempos. É um livro que tem muitos segredos a descobrir, uma narrativa com uma velocidade alucinante, e eu não consegui parar de ler este livro. Em 10º lugar está um livro que também é super amoroso e o audiobook é perfeito. É o Fortunately the Milk, do Neil Gaiman. Mom is away. Dad is in charge. There is no milk. So Dad saves the day by going to buy some. Esta é a história de um pai que fica sem leite para dar aos filhos e que vai comprar leite, mas ele demora mais do que o habitual. E os filhos perguntam o que realmente aconteceu, e então ele começa a contar a sua história e é surreal. Tem imensos momentos tornurentos, imensos momentos para rir, e o audiobook é narrado pelo próprio Neil Gaiman. E ler o audiobook e ver estas ilustrações maravilhosas do Chris Riddell é outra coisa. Está traduzido em português, acho eu. Em 9º lugar está um thriller, o The Silent Patient, de Alex Michaelides. Este livro deu uma volta ao miolo. Eu gosto imenso de thrillers deste género que mexem com a cabeça, que são suspense, e este livro deu uma volta ao miolo. E foi um livro que eu não parei enquanto eu não acabei de o ler. Esta é a história de Alice. Alice tinha uma vida perfeita, aparentemente perfeita, há 6 anos atrás, até o dia em que ela aparentemente assassinou o marido. Desde aí ela nunca mais abriu a boca. Zero. Nem para se defender. Nada. Nada. Foi colocada num hospital psiquiátrico e entra aqui a nossa personagem principal, que vai tentar ajudar a Alice e tentar descobrir o que aconteceu. Este é um livro que mexe com a nossa cabeça e mexe com as pistas. É um livro muito mindfucked. Este livro está traduzido em português, chama-se A Paciente Silenciosa. Em 8º lugar também está um thriller. Eu não diria que é um thriller, eu diria que é mais um suspense. Rebecca, de Daphne du Maurier. Foi uma escritora que eu adorei conhecer, uma escrita maravilhosa, excelente, com uma atmosfera... Esta é a história de uma rapariga, de uma jovem, que se apaixona por um homem mais velho, e eles acabam, que é o Mr. de Winter, e eles acabam por ir viver juntos para a mansão dele. A mansão dele tem vida própria. É uma personagem própria e tem muitos segredos. E ela vai tentar sair da sombra que é a primeira mulher dele, que é a Rebecca, que toda a gente amava, que toda a gente falava e que era uma pessoa extraordinária. E quando ela se muda para esta casa, começam a acontecer coisas muito, muito estranhas. Rebecca é um romance gótico que
nos cativa de tal maneira, pelo menos a mim, eu fiquei em transe. Eu queria ler e queria saber o que é que se estava a passar. Em sétimo lugar, All the Boys Aren't Blue, de George M. Johnson. Este livro também foi um livro que eu ouvi em audiobook, que é narrado pelo próprio, e é um manifesto / memória de um jornalista negro, queer, e que tem uma adolescência e uma infância complicada, e isto é fazer um eufemismo. A narrativa e a história de vida dele é tão cativante e é tão tocante, e faz-me pensar o que realmente nós somos, o que é que nós estamos aqui a fazer, o que é que nós estamos a fazer, acho que é mais isso, e que devíamos estar a fazer e não estamos a fazer. É um audiobook que eu acho que é perfeito, é um livro que eu acho que devia de ser traduzido, eu não sei se há alguma editora a pensar nisso. Apesar de não ser uma figura muito conhecida aqui em Portugal, acho eu, mas que é um livro que nos ensina, nomeadamente, respeito pelo outro. Em sexto lugar, um calhamaço, se bem que há outros calhamaços nesta lista, que é A Cozinheira de Castamar, de Fernando J. Moenes, o Fernando Moelas, para os amigos. Este livro, agora famoso por causa da série da Netflix, é genial. É romance histórico no seu maior nível. E quando eu digo às pessoas que o livro é muito diferente da série, é porque a série vale muito a pena, mas eu, como já tinha lido o livro, achei que a série diverge em muitos pontos e o livro, para mim, é muito melhor, é muito mais satisfatório. Esta é a história de Clara Belmonte, que fica sem mãe, fica sem pai e vai fazer aquilo que consegue para subsistir, que é cozinhar. Ela acaba por ser empregue no Palácio Ducal de Castamar, onde vai deliciar toda a gente com a sua comida. E as descrições de comida neste livro são... vocês não têm noção. Pronto, está ali o homenzinho do Globo a passar e está-me a dar fome. Porque eu estou a pensar nas descrições da comida, que é deliciosa. Este livro tem tudo. Tem uma protagonista cativante, tem um protagonista que também demora a desabrochar, mas quando desabrocha é perfeito. E depois tem personagens secundárias maravilhosas. É um romance histórico fenomenal, uma ficção histórica que acho que deviam ler para quem gosta deste género. Este é um dos meus géneros favoritos e este é um dos meus livros favoritos dentro deste género. E agora chegamos ao top 5. O que eu padeci para chegar a este top 5. E agora, olhando para eles, eu não sei se fiz bem em colocá-los para esta ordem. Portanto, em quinto lugar está A Court of Silver and Flames, de Sarah J. Maas. Este livro tem 800 páginas, para aí? 755, 800 páginas. Eu devorei este livro num dia e meio. Vocês ouviram bem, um dia e meio. E eu comecei numa sexta-feira e acabei num sábado. É o quarto livro da saga de A Court of Thorns and Roses e este livro é sobre a irmã da protagonista da primeira trilogia, que é a Nesta. Não vos posso falar sobre o enredo deste livro, porque senão vou spoiler toda a trilogia anterior. E as minhas cadelas estão a ladrar e não é para o homenzinho da comida, é para o meu irmão. Este livro lida com temas tão dramáticos. Eu chorei tanto neste livro, especialmente no fim. Já tenho saudades de ler Sarah J. Maas. Tenho tantas saudades. Estou à espera que saia o segundo livro da Crescent City para voltar ao mundo da Sarah J. Maas, porque é inacreditável como ela me faz sentir em todos os livros. Seja por fúria, seja por amor, seja por ódio, seja por tentar salvar as personagens. É uma trilogia que vai começar a ser traduzida em Portugal. Aleluia. Vamos lá cantar aqui um aleluia. E que eu espero que venda muito bem, porque este livro vale muito a pena. Em quarto lugar, The Invisible Life of Eddie LaRue, que também está traduzida em Portugal, de V. Schwab. Primeiro vamos tirar um momento de silêncio para esta edição. Please. Se não vivem debaixo de uma rocha, sabem o que é a história do Eddie LaRue, porque este livro já foi imensamente falado. É a história de Eddie, que faz um pacto com um deus depois de anoitecer e basicamente ela torna-se imortal, mas ninguém se lembra dela, até o dia em que conhece o Henry, que se lembra dela.
Este é um livro que fala sobretudo de solidão, é um livro melancólico e é um livro que nos faz pensar, ou pelo menos a mim fez-me pensar na minha própria vida. Tenho opinião aqui no canal, por isso eu não me vou alongar muito, porque senão eu nunca mais saio daqui. E no top 3, O Rouxinol, de Kristen Hanna. Também foi um livro que eu li para o Holocausto. Este livro também me fez chorar rios. É a história de duas irmãs, Vienne e Isabel, durante a Segunda Guerra Mundial. As duas, ambas muito corajosas, mas cada uma à sua maneira. Este livro fez-me sentir tanto, mas tanto. E mal posso esperar por vê-lo em cinema. Ele estava para ser adaptado, mas entretanto as filmagens foram adiadas por causa do Covid. É para mim o melhor livro da Kristen Hanna. Eu ainda não li os outros, quase todos, mas este para mim é sem dúvida dos melhores livros que eu já li, um livro para a vida. Aliás, todos estes momentos do top 5 são livros para a vida. Em segundo lugar, o calhamaço que é It, de Stephen King. É verdade, eu li este calhamaço, adorei. O primeiro capítulo deste livro faz-nos arrepiar até o fundo da nossa alma. Subejamente difundido em tudo o que é mídia, o Pennywise, que é o vilão desta história, o palhaço, é muito mais do que um palhaço. E este livro é muito mais do que um livro de terror. Este livro é contado em dois tempos, no passado e no presente. Que não se pode dizer bem que é presente, porque tem umas décadas atrás. E é a história de um grupo de amigos, do mais variado que vocês possam imaginar, e o que é que eles têm de fazer para enfrentar os seus medos, nomeadamente o Pennywise. E apesar de haver uma cena no final que muita gente não concorda e até acha um bocadinho nojenta, eu acho que faz todo o sentido ser o que é, porque é basicamente o que o livro é um coming of age. Maravilhoso, maravilhoso. Eu ainda estou para pintar estas edges. Eu acho que ele ficava perfeito daquele amarelo. Não sei se sabem. Perfeito. E um balãozinho vermelho. Ainda estou a estudar o assunto. E em primeiro lugar, eu não tenho o livro físico comigo, o meu ainda está na Inglaterra. É o da Seven Husbands of Evelyn Hugo, da Taylor Jenkins Reid. Este livro fez-me sentir tudo e mais alguma coisa. É a história de Evelyn, uma estrela de cinema que muito recatada, que muito pouco contou sobre a sua vida, além do que aparecia nas revistas, e os seus 7 maridos. E ela contata uma biografista e começa a contar a sua história pelas suas próprias palavras. E é só revelações atrás de revelações. Fabuloso, eu fiquei com vontade de ver os filmes da Evelyn. Acho que este livro é, sem dúvida, o meu favorito. Ou se calhar não. É o que eu vos digo, entre os primeiros 5 é muito complicado decidir qual será o primeiro, qual será o segundo, qual será o terceiro. Estes são os meus 12 livros favoritos de 2021. Se têm algum livro que querem ler, digam. Se leram algum destes livros, digam-me em baixo e vemos no próximo vídeo. Tchau!